Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8 de maio, quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Então convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de João no capítulo 6, versículo do 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todos aqueles que escutou o Pai e por ele foi instruído, vêm a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele quem vem do junto de Deus viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, ao vivenciarmos o mês de maio, o mês mariano, então devemos assim nos voltarmos à nossa devoção à Nossa Senhora, que nos aproxima deste pão descido do céu, que é seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a palavra de Deus dessa quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, Jesus vai nos colocarmos, ou seja, Jesus se coloca, a definir assim as características fundamentais dos seus discípulos. Segundo Jesus, nesse capítulo 6 do Evangelho de João, o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e é instruído pelo próprio Jesus. Nesse sentido, Jesus é o verdadeiro mestre e nós, seus seguidores. A escuta atenta dos discípulos de Jesus torna-se cada vez mais difícil no mundo de tantas outras vozes. Então é preciso estar com os ouvidos atentos àquele que realmente é nosso mestre. É preciso ouvir com a voz do coração. É preciso silenciar externa e interiormente. Então é preciso um constante mergulho na nossa vida espiritual. Caros irmãos, queridas irmãs, com Jesus aprendemos a difícil arte de escutar, para que, na escuta atenta e sincera, saibamos todos nós pôr em prática os ensinamentos de Jesus. É necessário com ele ouvir do Pai seu mandato de amor. Com ele, percorramos o caminho de Jesus e de seus seguidores. Quem seguir os passos do ressuscitado, saibamos nós aprender dele a arte de ser seu discípulo. E como discípulo e discípula que somos, saibamos todos nós reproduzir em nós mesmos os sinais característicos de Jesus, a fim de sermos assim identificados como cristãos, verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o próprio Jesus nos garante que todo aquele que escuta o Pai e que por ele é instruído, se aproxima dele quando diz: todos serão discípulos de Deus, por isso aquele que foi instruído pelo Pai, vem a mim. Portanto, precisamos ter firme convicção, caros irmãos, queridas irmãs, de que se você escuta a palavra de Deus, se você se procura aprofundar-se no mistério sagrado, com certeza encontraremos a Jesus, o pão da vida, pois a sua palavra é o pão que alimenta a nossa alma e nos ensina o caminho para a vida. A fé em Jesus Cristo é quem nos garante a vida eterna. Não temos dúvida disso, caros irmãos, queridas irmãs. E a vida eterna nós começaremos a vivê-las aqui e agora, porque cremos que Jesus está em nós e manifesta em nós esse clima de eternidade. Eternidade é a vivência do amor de Deus que opera em nós através de Jesus. Pão vivo que veio do céu pelo poder do Espírito Santo. Eternidade é a vivência do amor de Deus que opera em nós através de Jesus Cristo. Então veja aqui. Derramou, o próprio Jesus, derramou o seu sangue e nos deixou o memorial do seu sacrifício para que sejamos alimentados. Jesus entrega seu corpo para ser imolado por nós, derrama seu sangue,
para que possamos assim sermos alimentados. Eu sou o pão da vida. O pão que nós tocamos, vemos, comemos e vivemos é a palavra de Jesus, é a Eucaristia. Portanto, caros irmãos, que Jesus se oferece como alimento. Hoje, né, por isso, não podemos permanecer na inanimação. Aproveitemos, pois, esse é o momento mais importante da nossa vida. Não esperemos por um tempo que virá. A vida eterna começa aqui no hoje, começa no agora, pois o reino de Deus é o próprio Jesus e ele já está no nosso meio. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje somos convocados, chamados a meditarmos nas afirmações de Jesus, nesse trecho do Evangelho e pensar, né, na nossa vida. O que temos experimentado? E o que temos sentido em relação a Jesus? E mais uma vez, estejamos conscientes de que Cristo está vivo e Cristo é a nossa nova vida. Será que temos essa plena certeza que Cristo é vida nova para cada um de nós? Como temos percebido essa vida nova emanada pelo Cristo ressuscitado? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos assim para o Espírito de docilidade do Pai reforçar a nossa disposição para acolher os ensinamentos divinos do seu Filho Jesus, o Cristo ressuscitado. Peçamos ao Pai para nos colocarmos, sobretudo, sempre na busca da luz do ressuscitado, para que assim possamos nos aproximarmos como verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, para sermos assim realmente imagem e semelhança desse Deus que é nosso Pai. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquem todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.